Abra sua Bíblia, irmãos, comigo, por gentileza, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 58. Eu lerei somente um verso para a compreensão da palavra do Senhor. Isaías 58, versículo 12. Glória a Deus. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a Bíblia que estou de posse. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão de reparador das brechas. E de restaurador de veredas para morar. Eu fiquei, irmãos, com este versículo no meu coração de segunda-feira para cá. Tendo a incumbência e a responsabilidade de trabalhar para o Senhor nessa noite, em um trabalhado focado para a visão familiar, e eu pedi ao Divino Espírito de Deus que me concedesse um texto, e desfolhando as páginas da Bíblia, me deparei com esse texto, que muito preencheu a minha alma, de segunda-feira até essa noite desta quarta-feira. Porque o capítulo 58 do livro do profeta Isaías, a princípio é um texto focado para uma visão messiânica. Mas segundo alguns comentaristas, eles têm dois tipos de visões relacionadas ao capítulo 58, principalmente a partir do versículo 10. Alguns fazem margem do entendimento que esse texto se refere a uma palavra dirigida ao reino do sul, o reino de Judá, para um tratamento e um processo de restauração. Outros vão muito mais além e direciona a revelação de que o capítulo 58 está apontando para uma direção focada dos judeus que estavam retornando do exílio da Babilônia, uma década depois, quando eles retornam e encontram a cidade da adoração do Santo Deus totalmente destruída, precisando ser totalmente restaurada. E os que permaneceram naquela cidade estavam vivendo um momento crítico, um momento de dificuldades. E Deus toma a boca do profeta Isaías para direcionar uma mensagem futurística do que iria acontecer. Isaías é tomado para tratar de uma visão muito interessante, no versículo 12 do capítulo 58, e diz assim: e chamar-te-ão de reparador das roturas ou das brechas, e restaurador de veredas para morar. Eu fiquei com esse versículo na minha mente, e o Espírito de Deus me trouxe, irmãos, para os dias atuais esta visão. Até porque nós somos crentes, graças a Deus, em Cristo Jesus, mas somos dotados de muitas imperfeições e precisamos vigiar todos os dias na nossa trajetória, principalmente dentro da visão familiar, pois ninguém está isento de viver um momento de crise, de dificuldades e de permitir que se abra uma rotura, uma brecha para o inimigo entrar. Só que quando nós observamos os dias em que nós estamos vivendo, parece que Isaías está profetizando, pastor Roberto, para os dias em que nós estamos vivendo.
Pois a família brasileira, irmãos, ainda que alguns não tenham a noção, ela ainda continua em crise. E o desejo de Deus é que as famílias restaurem o altar da comunhão, como Elias fez em 1 Reis 18:30. Nós temos ouvido nesses últimos anos, irmãos, frases que às vezes elas vêm para impactar e trazer um despertamento. Ainda alguns usam a expressão que a família é uma instituição falida. E alguns se baseiam em meio a muitas informações. E em parte alguns têm razão. Porque eu estava lendo há poucos dias que recentemente 70% das crianças que estão em lugares de reabilitação são provenientes de igrejas e de famílias de crentes. A maioria dos menores infratores tem nomes bíblicos. E isso é uma coisa tão séria, parece que esses dados estão revelando que alguma coisa está errada na família, que é conhecida como a família de Deus. Existem alguns sintomas que têm trago uma degeneração que está se apresentando nesses dias em que nós precisamos estar atentos. E quais são eles, pastor? Crises, desencantos, desilusões nos casamentos, um crescimento elevado de divórcio, crianças abandonadas, filhos irreverentes, indiferentes aos pais, brigas constantes entre casais e etc. e tal. Só que quando nós paramos para observar o que Deus tem para tratar conosco, existe da parte de Deus o desejo que haja uma sensibilidade em nós, como servos de Deus, para que a gente possa entender que as estruturas da família de Deus estão comprometidas. E ela precisa mais do que nunca, de forma emergencial, entrar por um caminho de um reparo. Isaías está dizendo: vocês serão reparadores de brechas e restauradores de veredas. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Porque eu quero, à luz da Bíblia Sagrada e desse texto, trabalhar com vocês nessa noite acerca de 3 questionamentos para que cada um que está aqui nessa noite, responsável pela sua família, medite, chegue à conclusão se há ou não uma necessidade de reparo na sua família, na minha família. E o primeiro questionamento baseado nesse texto é: a família precisa de reparos? Um ponto de interrogação. Só se restaura aquilo que foi danificado. E o interessante, que o próprio texto, ele denuncia a existência de rupturas, de brechas no meio da família israelita. E à luz da Bíblia, quando você caminha para o livro do Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 6 ao versículo 13, você vai observar que desde o princípio, a família vem recebendo um impacto, um abalo, por ter experimentado a tristeza de dar vazão a um elemento chamado pecado. Quando um homem, o primeiro casal, desobedece a Deus, eles passam a viver pelo menos 4 tipos de consequências. Começa a, primeiro, fugir de Deus. Segundo, passam a ter vergonha. Terceiro, passam a ter medo. Quarto, passam a entrar no campo da acusação e de transferência de culpa. E isso, irmãos, é sério. Porque o primeiro homicídio que ocorre na história da Bíblia e da terra aconteceu dentro de uma família. E qual era a família? De Adão e de Eva. Caim matou Abel.
E quando você traz isso para os dias de hoje, essas consequências, elas estão presentes nos noticiários a cada dia mais, de uma forma tão volumosa que tem trago até espanto à nossa vida como crentes. É pais matando filhos, filhos matando pais, violência, falta de afeição, respeito nos lares, são algumas das muitas provas de que a família, irmã Beth, precisa de reparo, de restauração. Por quê? Porque abriu-se uma ruptura. Mas eu me alegro nessa noite, irmãos, aqui na freguesia, porque em meio à primeira pergunta e o primeiro questionamento desse texto, se a família precisa de reparo, eu digo que sim. Mais do que nunca ela precisa de reparo. Mas a minha alegria, irmãos, que ainda a família não entrou em um estágio de degeneração total, porque existe uma igreja na face da terra, e esta igreja é chamada de luz e de sal. Você é o sal que ainda preserva esta terra, e se você entende isso, abra sua boca e dê um glória a Deus lindo para Jesus, porque você é o sal desta terra ainda. Então a primeira pergunta, ela traz ao nosso entendimento a responsabilidade de entender que a família precisa passar por reparos. Segundo, é possível, pastor Almir, reparar as brechas na família? Como você percebeu, irmãos, uma pequena brecha, ela é o suficiente para destruir uma família. E o interessante, que segundo a Bíblia, a carta magna de Deus, quando as brechas, elas acontecem dentro de um lar, ela traz consigo consequências. Porém, a Bíblia, que é um instrumento muito poderoso, ela traz consigo a resposta também para os dias em que nós estamos vivendo. Pois a Bíblia não fala só de tragédia, ela fala também de momentos áureos, de recuperação. E eu quero louvar a Deus nessa noite, porque em meio à pergunta se é possível reparar as brechas na família, eu digo que sim. Existe a história de uma mulher reparadora de brechas da Bíblia. E quem é ela, pastor Almir? Ana. Quando você vai para o capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel, no versículo de número 8, a Bíblia diz que Ana era casada com um homem que tinha uma outra mulher. Ele praticava a bigamia. Essa outra mulher, ela irritava Ana. Ela afrontava Ana de uma forma muito terrível. Por quê? Porque ela podia ter filhos, Penina, e Ana não podia ter filhos. E para qualquer mulher daquela época era um desconforto. Para qualquer mulher daquela época era um constrangimento. Mexia com a parte psicológica e também moral de uma mulher. Só que Ana foi um exemplo, irmãos, de reparadora de brechas no lar, porque ela não baixou o nível. Quando ela esteve de frente com uma afronta de alguém que queria humilhá-la, ela poderia muito bem dar o espaço da brecha. Só que ela fez o que todos nós precisamos fazer quando a nossa família, a nossa casa não vai bem. E o que é? Ana se derramou em lágrimas perante o Deus de Israel. E nós, irmãos, precisamos entender que o que deu a Ana equilíbrio para enfrentar a crise da sua família foi a sua espiritualidade verdadeira. Não uma espiritualidade falsa. Porque tem muita gente que maqueia uma espiritualidade, quando na verdade uma coisa é aqui dentro,
Outra coisa é dentro da sua casa. Outra coisa é no seu trabalho. Ser crentinho aqui dentro é muito bom, mas lá fora que o couro come. Só que Ana não tinha uma espiritualidade, irmãos, mascarada. No versículo de número 8, o texto diz e revela uma mulher com semblante abatido, com a alma amargurada, e alguns teólogos hoje acreditam que Ana viveu uma crise depressiva. Só que no versículo 18 do mesmo capítulo, a Bíblia fala de uma mulher de rosto alegre, de uma alma restaurada, porque decidiu encarar os problemas não do jeito dela, irmã Beth, mas do jeito de Deus. E o interessante, irmãos, que é possível restaurar brechas em nossa família, se nós buscarmos a face de Deus em joelho. Porque hoje, quando se tem problema conjugal, dentro das quatro paredes de uma família, a facilidade é grande, irmãos, para todo mundo saber. Porque às vezes a própria pessoa conta para o padeiro, o pipoqueiro, o açougueiro. Mas a Bíblia nos recomenda em Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança para ti. Nós precisamos ir para o joelho. Hoje é fácil arregaçar a manga. Hoje é fácil entrar pelos corredores de um fórum. Mas vai para o joelho quando a coisa estiver difícil. Demanto calabachem nasce. Pois a última palavra quem vai dar na sua família é o Deus que está sentado no trono. Ainda, coloque a mão assim, carinhosamente no seu irmão e diga assim, ainda tem jeito. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. O terceiro questionamento que esse versículo revela está na parte final, quando Isaías é tomado pelo Espírito de Deus, e ele diz assim, e serás restaurador de veredas para morar. Pastor Almir, veredas, restaurador de veredas. Quando a Bíblia fala de veredas, ela está falando pelo menos de três coisas. Veredas fala de um caminho estreito. Números capítulo 22, versículo 24. A Bíblia diz que o anjo que estava com a espada para matar Balaão, estava num caminho, numa vereda de vinhas. E tinha uma parede à direita, outra à esquerda. O caminho era estreito. Era uma vereda estreita. Quando a Bíblia fala de vereda, está falando de modo de viver, de agir. Aí eu me reporto ao sábio. Salomão em Provérbios 4:18 diz, mas a vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E quando a Bíblia fala de veredas, fala de Mateus 3:3, um caminho de arrependimento. Então, quando Deus está tomando o profeta Isaías para dizer que levantaria no meio de Israel homens que seriam restauradores de veredas, ele está falando de coisas que seriam restauradas, pertinentes a coisas que eles aprenderam no passado e que deixaram de lado. Irmãos, nunca remova os marcos daquilo que você aprendeu como princípio. Alguém está querendo fazer chacota com a igreja nesses últimos dias. Mas Deus não vai permitir, porque Ele é o dono da seara, a igreja é dele, e os marcos que Ele constituiu no meio da igreja, não vai ninguém destruir. Então, nesta noite, o terceiro questionamento, se é possível restaurar as veredas da família, eu digo que sim. E eu termino falando de Neemias.
quando no capítulo 4 e no versículo 12 ao versículo 21, a história vai nos contar que diante da cidade de Jerusalém destruída, as famílias israelitas, os judeus, estavam totalmente arruinados. Neemias se levanta, chama para si a responsabilidade. Por quê? Porque ele entendeu que havia jeito para aquela situação de humilhação e de vergonha. Só que o interessante, o povo atendeu a sua convocação. E coisa boa, irmãos, é quando o líder faz uma convocação e o povo prontamente se coloca à disposição. Deus vê isso do céu e não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. E o interessante é que a convocação qual era? Para reconstruir os muros de Jerusalém. De uma forma estratégica. Neemias começa a tapar as brechas dos muros. Ele começa a reforçar a segurança contra os ataques dos inimigos, nas partes que eram consideradas mais vulneráveis. E quando você traz isso para os dias atuais, nós precisamos enxergar qual é a maior vulnerabilidade da nossa vida espiritual e da nossa família. Para quê? Para tapar as brechas. Até porque os muros falam de coisas muito sérias. Todas as grandes cidades que a história bíblica revela tinham grandes muros que eram consideradas fortalezas. E muros é algo interessante, porque muro fala de algo que traz proteção. Muro fala de algo, irmãos, que marca uma visão de privacidade daquilo que nos pertence. E quando você trata dessa visão espiritual, nós precisamos construir, não é só muros literais, mas espirituais. Porque quando Deus toma a boca do profeta Zacarias, no capítulo 2, no versículo 5, ele falando acerca da visão, ele diz a Zacarias para dizer a Jerusalém: eu sou para minha cidade um muro de fogo. Satanás, quando se levantar contra a sua família, contra alguém que está no meio deste muro cercado, ele vai ter que bater em retirada e saber que existe um Deus que protege a sua casa e você não é qualquer pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Interessante que outra atitude importante que Neemias buscou foi restaurar a comunhão, foi criar laços, aproximação entre as pessoas. E eu glorifiquei a Deus aqui hoje, pelo ato do Prachede e da nossa irmã Andréia em criar essa história do abraço. Oh, irmãos, eu já vi Deus fazer cada coisa por intermédio de um abraço. O pastor Roberto estava brincando comigo ali fora, dizendo que estava me esperando desde 4h30 da tarde. Brincando, eu já fui descendo a casa do oleiro, disse: me perdoe. Eu desejei muito chegar mais cedo aqui, irmão, saí 5 horas, mais ou menos, lá da região, estava tudo parado na Washington Luiz. Linha vermelha, foi uma luta, mas eu dei um abraço no pastor Roberto. Você sabe que eu lhe amo, né? Nós precisamos criar laços, irmãos. Nos aproximar mais dentro da nossa casa. As famílias estão enfraquecidas. Existem rachaduras entre as pessoas. As pessoas estão dentro de casa isoladas. E a Bíblia vai dizer no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Se não há concordância dentro de uma família, existem brechas. E essas brechas têm que ser tapadas. Essas brechas precisam ser tapadas. A família pode talvez não voltar ao que era, possa ser. Mas tem uma coisa:
as antigas veredas que foram abertas pelo Deus eterno, elas vão permanecer para sempre. São veredas eternas, irmãos, imutáveis para uma caminhada de triunfo da família. Assim, talvez, pelas portas que se abriram por intermédio de Adão, quando sofreu o terrível impacto do pecado que abalou toda a estrutura da sua casa. A minha alegria e a sua alegria nessa noite é saber o que a Bíblia revela. Quando Paulo vai falar do paralelo entre Adão e Jesus, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele diz assim: como está escrito, que o primeiro homem veio em alma vivente, mas o segundo vem em espírito vivificante. Adão abriu a porta para o pecado, mas Jesus veio para restaurar tudo, porque nele ainda há poder, crente. Ainda há poder na essência de Jesus. Ainda que alguém diga assim, não tem jeito. Tantos lugares que o mestre passou na Palestina, foi nos lugares mais tenebrosos. A vida daqueles que estavam à escória da sociedade foi para trazer restauração de veredas. A Bíblia conta histórias de um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. A Bíblia diz que era a última vez que Jesus ia passar em Jericó, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Quando ele entra, uma multidão está por trás caminhando, e bateu um desejo na alma de Zaqueu ver aquele que tanto alguém falava, mas ele era de pequena estatura, talvez da minha altura ou menos. Sobe a uma figueira brava para ver aquele que tinha o poder de restaurar as veredas. Aleluia! A Bíblia diz que era uma figueira brava, uma figueira de baixa qualidade. Mas para Jesus não tem problema. Se a qualidade da sua família está lá quase zerando, Ele tem poder, irmã Beth, de passar, de caminhar, de restaurar tudo dentro da tua casa. A ordem foi: desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém pousar-me na tua casa. Sabe qual é o problema, irmãos? Que a gente convida tanta gente para ir na nossa casa, mas não convida Jesus. Ainda mais hoje, a visão da conveniência. Todo mundo quer ter alguém importante. Deixe Jesus entrar na tua família. Diga a Ele: faz morada, aleluia. Oh, eu quero que você fique em pé. Aleluia. Eu quero que os músicos preparem um louvor aí que eu pedi a eles. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Talvez possa ser que Jesus esteja com saudade da sua casa. Você que está perto da sua família, eu gostaria que você se aconchegasse a Ele aí agora. Casal, desse um abraço na sua esposa, nós vamos orar agora. Procure a sua família se estiverem um pouquinho distantes, mas eu gostaria de orar com você agora. E antes de orar, quem acredita que ainda Deus pode restaurar nesses últimos dias? E Ele vai restaurar. Aleluia. Cominamanture baraçaios. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. Eu vou orar, mas eu preciso contar aqui algo em talvez 3 ou 2 minutos. Uma vez eu estava no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, próximo de Campinas. E eu estava conversando com um obreiro, uma família que nos hospeda no interior de São Paulo. E ele me contando a história de um jovem que estava desviado do evangelho já fazia tempo. A mãe crente, os pais crentes,
Mas a situação em termos de laço familiar estava muito ruim. A mãe com sentimentos de ira, porque o filho não queria mais saber de Jesus. O pai tratando Maurício com rejeição. Eles receberam um homem de Deus na casa deles. E quando esse determinado homem de Deus chegou naquela casa, no seio daquela família, o moço estava sentado, o pastor Roberto, assim no sofá, vendo televisão. E quando aquele homem de Deus foi entrando, ele bateu os olhos daquele moço. A mãe estava na retaguarda. Ele disse assim: rapaz, posso te pedir um favor antes de eu orar? E o moço olhou para aquele homem de Deus. Se pode. Ele disse: eu gostaria que você ficasse em pé. Ele disse: pois não. Se levantou educadamente. E aquele servo de Deus disse assim: o Senhor mandou te dar um abraço e lhe saudar com a paz do Senhor. Quando aquele pastor abraçou aquele jovem, Ariel, e trouxe para perto, aquele moço não suportou o poder da glória de Deus. Aquele moço chorava de soluçar, a alma dele foi lavada. E na tarde de um belo dia, aquele moço voltou para Jesus. Já há anos. Um abraço, um aperto de mão, faz você ganhar muita gente. Em especial, alguém de dentro da tua casa.